Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Dev Eficiente. O episódio de hoje é sobre exceptions e sobre uma parte um pouco polêmica que é: devo utilizar exceptions para controlar fluxo da minha aplicação? Se você me perguntasse isso alguns meses atrás, talvez anos atrás, eu diria que com certeza não. Inclusive, nesse momento que eu gravo o vídeo, tem escrito no meu guideline de design de código que você não deve usar exceptions para controlar fluxo aí da sua aplicação. Por quê? Porque se é um fluxo, quer dizer que é um comportamento que está dentro do esperado. Se é um comportamento que está dentro do esperado, foge da semântica do uso das exceptions, que é para situações que são excepcionais, ou seja, para situações que o sistema não espera que aconteça, beleza? Então, essa é a semântica da coisa, e eu me convenci durante o tempo que esse era o melhor jeito mesmo de você utilizar. Só que eu acabei de fazer, um desafio de código grande dentro da jornada Dev Eficiente com a galera, que era para tentar implementar o fluxo de negócio para fazer um checkout inspirado no processo de checkout da Hotmart. E nesse processo eu utilizei muito uma abstração que chama Either, que é uma abstração que vem de linguagens com um cunho mais funcional. Acho que Haskell tem um suporte para isso, Scala, que era uma linguagem que eu já programei bastante, também tem um suporte para isso. E existem bibliotecas em Java que trazem o suporte do Either para dentro da linguagem. Basicamente, essa é uma abstração que te permite retornar de uma maneira mais explícita no seu método, dizendo se o seu método retornou um sucesso ou se ele retornou um problema. E aí você consegue operar sobre esse problema, beleza? E eu usei isso extensivamente nesse meu último treino. Deixa eu mostrar para você um exemplo aqui, ó. Então eu tô aqui com um exemplo de código, beleza? Então aqui eu tenho um método que chama adiciona oferta. Ele é um método que está lá na classe produto, beleza? E esse método aqui eu posso adicionar uma oferta, e nesse momento do jogo existe um possível problema na adição da oferta, que é que você não pode adicionar uma oferta com o mesmo nome de outra oferta que já existe dentro do produto, né? Então, se você gosta de Domain Driven Design, o produto aqui, atua mais ou menos como um agregado e ele controla as ofertas que entram ou não nesse produto. Só que, e aí você pode pensar, mas você poderia retornar um boolean aqui nesse método, né? Se eu retorno um boolean aqui, imagina que esse retorno aqui fosse um boolean resultado. Se eu olhar só para esse ponto do código, como que eu vou saber que o false aqui significa que ele não adicionou porque tem uma oferta com o mesmo nome? Não tem como você saber. Se você de fato desacoplar, se você esquecer que você implementa, se eu conseguisse tirar da minha mente por um tempo que eu fui a pessoa que implementou o método adiciona oferta, só olhando para a assinatura do adiciona oferta, eu não teria como saber que esse método, de fato, quando dá errado, quer dizer que não adicionou porque tem uma oferta com o mesmo nome. Não tem como saber, beleza? Então, eu já pensando nisso, e já pensando na questão de design, que, eu quero adicionar oferta e pode ser que existam outras, e essas eu consigo não enxergar de maneira completamente tangível, mas me parece muito plausível, aqui quando eu penso em adicionar ofertas num produto, que outros possíveis problemas aconteçam. E por conta disso eu tomei a decisão de design que eu queria deixar esse método mais explícito, os possíveis problemas de adição da oferta nesse método, beleza? Então, se você compara esse tipo de operação com a operação, por exemplo, de um add no conjunto, então no Java você tem a interface set, e aí tem as implementações do set, e uma das características de um set é que não permite elementos repetidos, e você tem isso, e essa estrutura aparece em diversas linguagens diferentes de programação. No set, a única coisa que pode dar errado quando você tenta adicionar é já ter um elemento repetido. Nesse caso, o boolean faz muito sentido, porque não existe outras opções de problema quando você adiciona. Se você quando adiciona, ou ele insere, ou ele não insere porque já tem elemento igual. Não existem outras possibilidades, ou no horizonte do set não existiam outras possibilidades, por isso o boolean encaixa bem. Aqui o boolean não encaixava bem por isso. Se o boolean não encaixava bem, olhando para a linguagem Java especificamente, uma maneira antiga era que eu pudesse soltar exceptions aqui, olha, eu vou adicionar a oferta e na hora que eu adiciono a oferta,
Se já existe uma oferta com o mesmo nome, eu poderia soltar essa exception aqui, ó, já existe oferta com o mesmo nome exception. Era uma possibilidade. Só que aí entrava essa minha crença que eu construí, que, pô, se você utiliza exception para controle de fluxo, daqui a pouco você vai estar utilizando exception para pular de um ponto do programa para outro e por aí vai. Sem contar toda a carga que você joga para o sistema quando você... Só que esse argumento na minha cabeça, ele é um pouco mais tranquilo, né? Não, quando você solta um exception, ele tem que capturar a stack inteira, colocar lá dentro, e se isso tem uma penalização na execução, a não ser que seja uma coisa realmente absurda, aí, né, você tem um monte de coisa acontecendo, acho difícil que esse seja um fator que realmente vá degradar o tempo de execução, né, vai diminuir o tempo de execução, no caso, aumentar o tempo de execução de determinada operação. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu fiz esse código, e eu fiz várias vezes esse código com essa abstração do either dentro desse sistema, beleza? E quando eu acabei de fazer, eu falei assim, puxa, eu não estou me sentindo confortável em utilizar esse caminho, sendo que tem um caminho da linguagem que é padrão e que a gente começou a não utilizar, né? Então, por exemplo, aqui um jeito que eu poderia fazer era transformar isso daqui, ó, numa check de exception na linguagem Java, e esse método daria, o método daria um throw na check de exception, e o compilador obrigaria o ponto chamador a tratar ou ignorar explicitamente aquela exception. E aí um dos argumentos contra a check de exceptions, eu separei vários links de pessoas argumentando para compartilhar aqui nesse vídeo, né, para você obviamente formar a sua opinião com o que você já tem com esses outros textos e por aí vai. Um dos argumentos, né, alguns argumentos é, poxa, check de exception obriga todo mundo entre, né, o ponto de lançamento e todas as camadas entre o lançar e a camada final a ter que tomar uma decisão deliberada sobre a utilização daquilo. Se você bota uma check de exception e você decide agora que você não quer mais ter aquela check de exception, você agora tem que obrigar todo mundo a tirar isso, né? Então você cria esse acoplamento mais forte dentro do seu código, e se você tira a exception, então você agora vai ter que tirar os catches. Se você colocar mais um exception, você vai ter que adicionar os catches. Eu concordava com isso, talvez em algum momento eu ainda volte a concordar, mas eu fiquei refletindo sobre isso. Aqui nesse caso, se eu venho aqui agora no meu adicione oferta e falo assim, agora esse problema aqui, ó, não existe mais. Aí eu tirei aqui tudo. E mantive o mesmo retorno. De fato, eu não precisei mexer em nada aqui nesse código. Não mexer em nada nesse código é bom? Eu não acho que é bom. Eu tenho agora um código que é morto. Esse código aqui é morto no meu sistema. E eu não acho que código morto é bom. Acho que código morto dificulta a manutenção do sistema. Código morto, ali, né, aumenta a complexidade desse ponto de código aqui, porque tem mais elementos. Quando eu falo de complexidade, é pelo número de elementos que se cruzam que você tem que entender, beleza? Pode ser que para você isso seja muito fácil, isso não quer dizer que não é complexo, né? A complexidade contabilizada, ela pode ser percebida de maneiras diferentes por pessoas diferentes, beleza? Então eu fiquei com isso na cabeça e falei, não me parece que... E eu usei muito esse argumento. Olha, se você lança uma check de exception, ela vai cruzar o sistema inteiro, e isso vai penalizar, obviamente, os pontos chamadores. Vai ter muita gente que vai botar um cat vazio porque não sabe o que fazer. E aí, quando eu penso nisso agora, eu falo assim, mas colocar um cat vazio, por exemplo, né, que é uma péssima prática, independente da linguagem de programação, colocar um cat vazio para um try catch é culpa da exception ou é culpa da pessoa que está codando? Então eu sinto que eu formei muito a minha linha de pensamento responsabilizando o elemento da linguagem, ao invés de me responsabilizar pelo mau uso do elemento da linguagem. Outra coisa que eu fiquei pensando aqui, quando eu utilizei muito utilizei aqui, né, deixa eu voltar aqui rapidinho, essa abstração do either e por aí vai, na linguagem Java, e no Scala também, né? No Java novo até tem o lance do pattern matching, no Scala e outras linguagens já tem isso há bastante tempo, que facilita o tratamento aí da parada. Mas
o pattern match é a coisa mais nova na linguagem, né? Então imagina alguns momentos, algum tempo antes aí, e é um switch case, né? Então eu tenho várias entradas ali, e aí você pode comparar o pattern match com vários try catch. Eu particularmente não consigo ver muita diferença se for um pattern match meio padrão, não aquele super robusto, mas aquele super robusto eu já acho que aumenta demais a complexidade. Então eu olhei isso daqui e falei assim, caramba, eu criei esses métodos aqui, né? O if success, throw early if, throws early if, e por aí vai, mas se eu usasse um Vavri, sei lá o nome da biblioteca, outras bibliotecas que implementam o conceito de either, eu teria que usar algo parecido nelas. E eu fiquei pensando assim, caramba, eu estou utilizando um conjunto de métodos aqui para me possibilitar tratar o retorno do método, adiciona oferta, sendo que já existe algo padronizado na linguagem Java, né? Se eu fizesse assim, ó, imagina que eu adiciono oferta, retornasse a oferta adicionada, e isso daqui eu pudesse me soltasse um exception, beleza? Então, imagina que soltasse essa daqui, ó. Por exemplo, algo assim. Imagina que fizesse, acho que é isso daqui. Porque eu troquei o retorno, né? Imagina que fosse desse jeito. Isso daqui é uma construção padrão da linguagem. Isso daqui é uma construção que não é padrão da linguagem. Quando eu penso em complexidade, na maioria dos casos, por exemplo, utilizar construções que são padrões da linguagem tendem, não quer dizer que vão, mas tendem a exigir menor carga cognitiva do que construções que não são padrões da linguagem. Ainda mais se forem construções homemade, né? Tipo essa minha que eu fiz aqui, né? Caseira, ou de bibliotecas que não são amplamente conhecidas. Beleza? Então a pessoa vai ter que, obviamente, gastar, né? Uma massa cinzenta ali, né? Pra sacar o que vai acontecer e tudo mais. Então eu fiquei muito com isso na cabeça e eu confesso que aí, lendo um dos textos, e eu vou separar esse texto aqui, porque tem um parágrafo em um dos textos que eu acho que o cara fala exatamente o que eu acho que eu tava pensando. Então deixa eu pegar aqui. Separei aqui e vou mostrar. Esse aqui é um texto muito bom, vai estar aqui na descrição, né, do vídeo, né, um texto antigaço, tem 21 anos aqui, eu tô gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2023, de 2024, esse texto aqui é de abril de 2021, né, então quase 21 anos aí, e ele coloca, esse aqui ele ficou contra a checker de exceptions, mas ele tem esse parágrafo, que eu acho que é um parágrafo que pega bastante, que ele fala assim, ó, mesmo numa segunda percepção, né, a checker de exceptions até funciona bem, e parece que esse approach é adequado para self-contained systems, onde a distância entre o lançador, né, o thrower, e quem vai pegar a exception, o catcher, é small. Ou para bottom tier subsystems, os sistemas que estão lá mais para baixo, talvez de infraestrutura e tudo mais, que funcionam como fonte ali da exception. Mas ele acha que geralmente funciona pouco, para quando você tem essa distância entre quem lança, né, e quem captura aí. E eu acho que faz sentido. Então, por exemplo, quando frameworks como Spring, pensando no mundo Java, na linguagem Java que suporta a checker de exception, né? Outras linguagens aí nem suportam, né? C Sharp, Kotlin, sei lá, Scala e tudo mais. Mas quando você vai para essas linguagens, quando você pensa num framework como Hibernate, quando você pensa em bibliotecas de acesso a banco, outras bibliotecas de acesso a banco de dados, acesso a sistemas, sei lá, implementações, né, de protocolos de comunicação remota como HTTP e outros, soltar essas exceptions de infraestrutura e obrigar quem está chamando isso a tratar, me parece um exagero, porque geralmente você não tem muito o que fazer mesmo. É uma exception que é um problema mesmo, é um bug ali. Imagina que, sei lá, a rede caiu. A rede caiu é um evento que não é esperado, por mais que seja comum. Beleza? Deu timeout, sei lá, na hora que você vai comunicar. Você pode botar isso como uma exception de tratamento não obrigatório. E se você quiser utilizar uma política de retry, você pode capturar isso daí, tá tudo certo, não tem galho nenhum. Mas quando você pensa assim, falhou o meu insert no banco de dados. Obrigar a pessoa a tratar isso me parece realmente um exagero.
Mas quando você pensa no seu negócio, acho que a coisa muda de figura. Realmente, para mim ficou isso. Isso daqui não me parece tão mais interessante que isso daqui. Aí fica na minha cabeça esse lance, né? Mas, pô, eu não sei se eu quero, né? O lance tem esse lance da obrigação do tratamento, né? E você quer... A pessoa tem que tirar realmente, tem que mexer no código, que eu acho interessante. Então, eu fiquei pensando como é que eu posso chegar no meio termo, enquanto eu estou refletindo. Aqui eu estou experimentando e quero, enfim, refletir mais, por mais que seja uma coisa que aqui é muito antiga, isso não impede que a gente reflita, né? E eu pensei numa coisa, sei lá se é comum, mas nunca me contaram e eu nunca vi, então eu vou compartilhar aqui, né? Se for uma coisa muito óbvia, me perdoe. Para quem programa em Java, obviamente. Se eu venho aqui, ó, vamos supor que eu faço tudo aqui, porque aqui tem uma coisa, né, que eu fiquei pensando também, que eu perco. Como que eu vou saber quais são os possíveis problemas do retorno desse método adiciona oferta? A única maneira que eu poderia saber aqui é, se eu não estou utilizando exceptions, um jeito de fazer aqui, eu posso vir aqui e eu poderia brincar disso daqui, né? Eu poderia usar uma construção da linguagem para ajudar na construção que a gente quer, que é o either aqui. Eu poderia botar algo assim, ó, throws, pá. E aí agora, quando eu venho aqui, ó, e passo o mouse por cima, eu sei que ele me dá throws e já existe oferta com o mesmo nome. É que não tá aparecendo, mas quando eu passo o mouse por cima, aparece uma caixinha aqui na minha IDE, me dizendo, olha, esse método, essa parada aqui dá throws em já existe. E aí, se você sabe disso, você pelo menos pode codar a parada aqui de boa, né? Eu posso vir aqui e codar. Eu vi a documentação e sei quais são as exceptions que supostamente seriam lançadas, mas ele está mapeando essas exceptions para essa abstração aqui que chama result, e do lado esquerdo todo mundo é filho de runtime exception. Então, esse é um jeito de fazer. Um outro jeito que eu pensei em fazer é, se eu venho aqui, ó, e dou throws no exception de runtime, deixa eu te mostrar o que fica legal aqui. Se eu venho aqui nesse meu código, não vou tirar aqui o result por enquanto, né? Só vou deixar aqui assim, e eu uso aqui a minha IDE. Não sei no IntelliJ, beleza? Eu tô aqui no Eclipse, talvez no IntelliJ você seja mais ligeiro em relação a isso. Ele vai me dar catch em exception. Por quê? Porque adiciona oferta, ela não lança nenhum exception ali de cara. Então eu poderia, né? Vamos só fazer aqui a troca completa. Eu vou chegar aqui, vou dizer agora que esse método retorna oferta. Aqui agora eu vou trocar, ó, para retornar a oferta. Aqui eu vou só deixar assim por enquanto. Se adicionou, eu retorno a nova oferta, por exemplo. E aqui eu vou deixar nulo. Eu não vou deixar nulo no final, beleza? Porque se não adiciona, quer dizer que tem um problema. Lembre que você nunca deve retornar nulo aí na parada a partir do Java 8. Beleza? Se você está antes do Java 8, se você vai retornar nulo, marque seu método como nulo, ou deixe isso declarado no Javadoc, ou crie uma abstração que represente a option no Java 8, na versão que você está, e tudo mais. Mas se eu faço isso daqui, ó, eu poderia tirar esse daqui, esse código aqui eu vou deixar comentado por enquanto. E eu poderia vir aqui agora, ó, eu poderia dar um catch, e olha só aqui, né? Aí eu poderia pegar esse código aqui, que tá aqui, né? Eu vou pegar aqui, eu vou comentar, eu poderia botar esse código, se não me engano, aqui. E daria tudo bem, só que aqui, né, eu preciso pegar o nome da oferta. Então aqui eu vou só botar nome, depois eu melhoro aqui, né? Nome, oferta. Então, eu fiz isso aqui. Aqui eu dou throw new, né? Throw, algo assim. Acho que é assim que tem que ficar. Pronto, beleza. E aqui o meu map aqui, deixa eu ver o que eu tenho que mexer. Não sei exatamente qual é o problema de compilação que ele tá me reclamando aqui. Ah, aqui, ó. Tem que retornar aqui, né? A parada aqui, tem que retornar o mapa, né? Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Peguei isso daqui. Vou botar aqui. É isso? Aqui é oferta.
Pronto, acertei aqui agora o código, tá tudo de boa agora. Então, esse seria o código que ficaria, mas olha só que parada aqui, ó. Aqui tá desse jeitinho que eu botei aqui, e ele botou o catch em exception. Mas qual exception que eu tô lançando lá, né? Porque você não vai soltar uma exception genérica, que realmente é uma prática, né? Exception é a classe de mais alta hierarquia ali. Então, uma coisa que você poderia fazer, né, para ajudar aqui eu vou agora tirar isso daqui, vou tirar, deixa eu pegar esse código aqui e vou apagar agora isso daqui. Então imagina que eu tô aqui refletindo e não quero fazer uma mudança radical, que é meter um monte de checker de exception, que depois você muda de ideia e tudo mais. Então o jeito que poderia fazer eu posso vir aqui, ó, e dar explicitar o throws do já existe oferta com o mesmo nome, e aqui eu vou dar esse throw, né? Throw new já existe oferta com o mesmo nome, e eu passo a oferta como argumento aqui, né? Que a minha exception aqui é riquinha e leva essa informação e eu posso utilizar mais pra frente. O que é legal? O Java me obriga a fazer isso? Não, a linguagem não me obriga. Eu não preciso declarar na assinatura as exceptions que são de tratamento não obrigatório. Mas se eu faço isso e eu venho aqui e uso aqui a minha IDE, ele vem aqui, ó, e pimba. E aqui agora eu posso fazer assim, né? Get oferta, get nome, né? Que nem tava antes. Percebe que a IDE agora já me ajuda. Porque como eu declarei lá na assinatura do método, já tá de boa. Sem contar que agora aqui, né, tá lá na assinatura, já é tranquilo também que na hora que você passa o mouse e aparece a caixinha de autocomplete, ele tá lá no troço. E, obviamente, que eu sugiro, né, que a gente documente o nosso código e tudo mais, né, é uma prática que se mostra interessante como apoio para entendimento e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu também sei da dificuldade que é fazer isso no dia a dia, ao passo que isso daqui não é tão incomum de você meter um throws ali. Então, esse para mim é um meio termo que me parece interessante. Eu utilizo construções que são padrões da linguagem, try catch, utilizo exceptions que são de runtime, ou seja, ainda não estou com esse pensamento muito bem formatado, então não quero ainda criar essa obrigação e tudo mais, mas eu explicito que eu estou lançando essa de runtime, porque fica fácil do ponto chamador saber quais são os possíveis problemas que são lançados aí, e ele pode tratar. E eu de fato não vejo muita diferença em fazer isso e fazer isso. De fato eu não vejo. Inclusive, se você for pensar assim, aqui eu poderia fazer só um if success, ou um if aqui, né? Porque ao invés de fazer essas construções aqui funcionais, eu poderia fazer if resultado é sucesso, pau. E eu poderia não tratar o problema, e esse problema não ia explodir para cima, o que poderia fazer meu sistema funcionar de maneira inadequada, o que também me parece ruim. Então aqui, quando eu olho para essa mini jornada aqui, né, que é o que rolou enquanto eu me desafiava com essa API, eu falo assim, caramba, não tá mais nítido para mim, eu não tô mais 100% crente que eu não deveria utilizar exceptions de qualquer sorte para controle de fluxo, né, para controle de situações que são esperadas. Independente da semântica da parada, beleza? Para mim, eu sei que tem uma distância entre o que ela foi projetada e o que eu quero fazer. E se o que eu quero fazer na minha cabeça faz sentido, eu não tô... Para mim tá ok mexer no que foi projetado, né? Isso acontece regularmente aí. Então eu fiquei pensando muito nisso, assim. E aí quando eu olho no final, esse código, ele realmente é um código mais o que você quiser, né? Mais verboso. Ele é um código pior por qualquer explicação que a gente tenha. Eu acho que ele é um código de complexidade. Se você considera que blocos de código, por exemplo, né? Se esse try é um elemento de porque assim, o que está dentro é igual para os dois. Aqui, né? Faltou pegar essa parte aqui. O que está dentro
é igual para os dois, né? Essa parte aqui é igual a essa e essa parte aqui é igual a essa. Isso é igual, né? O que vai acontecer em função das situações, isso não muda. Se o que está dentro é igual, o que falta, o que é bom analisar é ter um try e um catch é mais complexo de ser entendido do que um if success e throws early if, ou qualquer nome que fosse aqui. Se eu fosse construir aqui, né, uma métrica para me possibilitar avaliar a complexidade, eu provavelmente avaliaria esse trecho aqui, né? Imagina, eu botaria que esse try aqui me dá um ponto de carga cognitiva e esse catch aqui me dá um ponto também, então 2 pontos. Eu botaria que essa função como argumento me dá um ponto, assim como essa outra função como argumento me dá, assim como, né, essa outra função aqui como argumento me dá um ponto. Então, quando eu olho para elementos que geram complexidade, para mim seria igual. Então, eu tenho duas estruturas que tem 2 elementos que eu preciso combinar, né? Um é o try e o catch, o outro é o if success e os throws, o throw do possível problema, ou dos múltiplos catches e os múltiplos throws aqui. Então, eu tenho os mesmos elementos, só que um eu estou utilizando o caminho que é disponibilizado por padrão na linguagem, e o outro eu estou utilizando um caminho que não é padrão. Por que o que não é padrão parece mais interessante que o que é padrão? Isso ficou na minha cabeça e eu confesso que não está super nítido. Então, se você tiver aí, né, algum argumento que seja diferente de obriga as pessoas a tratar, e eu não quero obrigar, e eu já falei, né? Obrigar a tratar, na minha opinião, nem é ruim. Eu só não obriguei ali porque eu estou fechando a minha linha de raciocínio, mas eu não acho que obrigar é ruim, pra ser bem sincero. Ela vai obrigar a mexer no código caso não tenha mais aquela exception. Por que é ruim? Eu limpar um código que ele virou morto agora, não vai mais cair ali. O argumento é que checked exception foi criada para situações excepcionais. Eu já dei esse também e falei, beleza, eu entendo, mas eu não posso mais. Eu tenho uma situação aqui que eu posso utilizar que me parece que aproveito estruturas mais padrões que são daqui da linguagem. Então, se você tem algum tipo de argumento que vá para outras linhas, né, ou que vá também para as linhas diferentes do que foram apresentados nos links que eu vou deixar, eu adoraria ouvir, para eu conseguir, né, me nutrir mais aqui e pensar mais sobre isso, beleza? Mas, basicamente, era isso que eu queria compartilhar com você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. E aqui pro final, né, eu agora vou fazer isso em quase todos os vídeos, ou talvez todos os vídeos que eu vou gravar. Eu quero sempre te lembrar que eu e Maurício Anishi, nós temos um ecossistema de treinamentos aqui, né, de capacitações que são voltadas para pessoas que já aprenderam sobre as boas práticas de qualidade e querem evoluir, beleza? Então a gente tem o treinamento que é a jornada Dev Eficiente. Esse é o nosso treinamento online que você pode contratar, né, se inscrever e fazer no seu tempo. A gente tem uma comunidade no Discord focada em qualidade de software. Então eu convido você a clicar aqui na descrição, conhecer mais do nosso trabalho. Se fizer sentido, se inscreve e vem treinar junto com a gente para que você consiga escrever código de qualidade, né, dar esse passo na sua evolução, consiga entregar código de qualidade de maneira cada vez mais fluida. Beleza? Mas era isso. Fica bem. Tchau.